Olá, eu me chamo Valentine Carpenedo e represento a Comissão da Jovem Advocacia da Subseção de Santa Rosa. E estamos realizando um projeto que visa fomentar uma série de podcasts em parceria com a diretoria da nossa subseção. A ideia dos podcasts é termos um bate-papo, uma troca informal, mas capaz de sanar algumas dúvidas da nossa classe, bem como da nossa sociedade em geral. Com esse projeto, visamos proporcionar informação acerca de assuntos relevantes no nosso cotidiano profissional, já tendo realizados 3 edições passadas. A primeira, que tratou sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, com participação da doutora Joyce Nielsen. O segundo podcast foi realizado em parceria com o doutor Fernando Sodré, que explanou acerca do racismo estrutural. E, por fim, tivemos uma roda de conversa com o vice-presidente da CJA do Rio Grande do Sul, doutor Marcos Pipe. Nesta ocasião, temos a alegria e a honra em dialogar com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamac. E vamos conversar, então, sobre a indispensabilidade do advogado em nosso país. Para isso, temos a satisfação em receber também a doutora Sandra Lameira, presidente da nossa subseção, Dr. René Schubert, vice-presidente da nossa subseção. Doutores, é de um prazer inenarrável tê-los aqui conosco, dialogando com toda a advocacia, em especial com a jovem advocacia da subseção de Santa Rosa. A fim de iniciarmos, gostaria de pontuar que a advocacia é frequentemente vista como um pilar do Estado Democrático de Direito, e sendo assim, doutor Lamáquia, em sua opinião, qual a importância da advocacia, não apenas como uma profissão, mas como uma vocação para aqueles que verdadeiramente se dedicam em buscar a justiça na proteção de direitos? É importante entender a advocacia para além do seu aspecto prático? Bem, minha saudação a todos que nos acompanham nessa sensacional iniciativa, esse podcast realizado aqui pela Subseção de Santa Rosa. Cumprimentos, Valentine, pela tua capacidade de comunicação e de estar aqui mediando. Parabéns pelo trabalho da Comissão da Jovem Advocacia. O meu registro de alegria e de orgulho de estar aqui com a presidente Sandra Lameira, que fez uma gestão excepcional, mostrou capacidade, dedicação. Tenho muito orgulho de ter caminhado nesse período de 3 anos com a presidente Sandra Lameira e muito orgulho de dizer que agora ela foi eleita e nós vamos estar juntos, ela como uma grande representante das mulheres advogadas aqui da região, uma liderança feminina no Conselho Pleno da UAB. E a minha alegria redobrada de estar aqui com o presidente eleito, René Carlos Schubert, nosso vice-presidente da subseção e agora presidente eleito, com grande votação, o que mostra o trabalho da Sandra e a liderança do René. Então, um prazer muito grande. Muito obrigado por vocês terem me convidado para gravar esse podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Valentine, eu diria que mais do que nunca, a vocação da advogada e do advogado é desafiada diariamente. Mais do que nunca, nós nos mostramos profissionais vocacionados para levar a dor, a angústia, a dificuldade do cidadão para o Poder Judiciário ou para as instâncias extrajudiciais defendendo os direitos. E por que eu digo mais do que nunca? Porque, quem sabe, nós estejamos vivendo o momento de maior dificuldade e restrição no exercício da advocacia no Rio Grande e no país. Ao mesmo tempo, eu preciso dizer que por todo esse Rio Grande, e eu rodei esse Rio Grande durante 3 anos, eu colhi um sentimento das advogadas e advogados gaúchos de orgulho, que nós conseguimos, Sandra, René, tu, todos nós, obra coletiva, a nossa gestão, conseguiu resgatar um sentimento de orgulho que estava ferido. E ferido não por conta da pandemia. E eu sempre faço questão de destacar que essa oração tem sujeito. A pandemia criou problemas? Sim, mas o maior problema foi a forma com que o Poder Judiciário lidou com a pandemia. Nós tínhamos atividades não essenciais, como boates, funcionando, e nós tínhamos foros no estado do Rio Grande do Sul fechados. Numa realidade, diferentemente dos outros estados da federação, aqui com 2,5 milhões de processos físicos que ficaram parados. Isso impôs à advocacia gaúcha uma grave e séria crise. E não só para nós, para o cidadão também. Ao mesmo tempo, quando nós assumimos nesse final de pandemia, nós recebemos os efeitos da pandemia. E nós tínhamos que resgatar o orgulho. Porque além das dificuldades
que essa situação da demora na reabertura dos foros implicou a advocacia, nós tivemos também algumas cenas que tocaram no nosso coração. Por exemplo, advogadas e advogados tentando entrar no foro, sendo proibidos e recebendo um processo pela grade, por meio de um guarda terceirizado, para fazer um trabalho que não era nosso, diga-se de passagem, que era a digitalização. Bom, eu contextualizei o momento que vivíamos, nós conseguimos resgatar o orgulho das advogadas e advogados gaúchos, eu tenho absoluta certeza, e as urnas disseram isso. A nossa votação, a maior votação da história, e a nossa vitória nas 107 subseções demonstra que nós estávamos no caminho certo, fizemos um trabalho dedicado, verdadeiro, com entregas concretas e resgatamos o orgulho das advogadas e advogados gaúchos. Então, é importante nós registrarmos como a advocacia gaúcha tem orgulho da sua profissão e da sua instituição. Mas, ao mesmo tempo que houve esse resgate, esse trabalho, nós temos muitas dificuldades no nosso dia a dia do exercício profissional. Eu diria que a advogada e o advogado hoje são verdadeiros heróis. Porque nós temos morosidade do Poder Judiciário em muitas varas e comarcas. Nós ainda temos ausência, falta, déficit de juízes e servidores em muitas comarcas. Nós temos restrições ao nosso direito de sustentação oral, patrocinadas num primeiro momento pelo Supremo Tribunal Federal e agora espalhadas pelo país a partir de uma decisão que eu classifiquei como desastrosa do Conselho Nacional de Justiça. Então, não é um momento fácil para a advocacia. E este é um sinal muito ruim para a cidadania. Quando há restrição ao exercício profissional de uma advogada ou um advogado, isso significa uma restrição à cidadania, porque nós levamos a voz do cidadão, em juízo ou fora dele. Então, eu diria que o advogado e a advogada hoje são verdadeiros heróis. Tem que ter muita resiliência, muita força de vontade, muita coragem. E isso não falta para a advocacia gaúcha. E não falta para a OAB do Rio Grande do Sul ação, trabalho, defesa das advogadas e advogados gaúchos. Em um momento onde a advocacia sofre esse tipo de restrição e de dificuldade frente à morosidade do Poder Judiciário, uma OAB forte e atuante é o que ela precisa. E isso nós tivemos nos últimos 3 anos. As urnas disseram, com esta votação histórica e esmagadora que tivemos, e isso nós teremos nos próximos 3 anos. Quanto maior for a dificuldade da advocacia, mais forte e atuante a OAB estará. Doutora Sandra, a senhora concorda com a colocação do doutor Leonardo de que a nossa profissão exige sermos verdadeiros heróis? Muito bem, meus cumprimentos a todos os que nos assistem, meus cumprimentos, doutora Valentini, doutor Renê, nosso vice-presidente e futuro presidente já eleito. Estamos aqui com muito orgulho de receber no Berço Nacional da Soja, durante a FenaSoja, o advogado dos advogados. Quando nós falamos que a advocacia é indispensável, imaginem aquele que advoga representando todos os advogados do Rio Grande do Sul, trabalhando e tratando dessas causas, buscando melhores condições de trabalho para a advocacia que reflete na cidadania. Então, sim, concordo com o que o presidente falou. Registro ainda que o presidente se candidatou também a pedido expresso da maioria dos presidentes de subseção do Estado do Rio Grande do Sul, que requereram expressamente a candidatura do presidente Lamáquia à reeleição. Isso porque o presidente Lamáquia percorreu o Estado, o presidente Lamáquia foi a Brasília, levantou nossas pautas, a OAB do Rio Grande do Sul protagonista em muitas questões que refletem em benefício para a advocacia de todo o país, e não é de hoje. Então, presidente Lamáquia, meus cumprimentos, e sim, concordamos, e tenho muito orgulho de ter caminhado com o presidente nesses 3 anos, e com todos vocês que fizeram parte atuante aqui da OAB Subseção de Santa Rosa, e por isso, então, fiquei muito honrada com o convite para integrar o Conselho, e estaremos lá, representando a subseção no Conselho Estadual, dando a nossa contribuição para essa luta de grande relevância.
O Dr. Lamaque pontuou, então, que a advocacia ela exige dedicação e muitas vezes sacrifícios pessoais também, né? Então, mesmo diante de tantos desafios, o que faz com que o advogado e a advogada se sinta ainda mais orgulhoso em exercer, de fato, esse exercício e essa profissão de tanta transformação social? Doutor René, por favor. Bem, cumprimento especial a todos os colegas que nos assistem e os demais interessados. Quero dizer que me sinto muito lisonjeado estar gravando esse programa ao lado de pessoas tão especiais, né, para a advocacia e no campo pessoal também. Quero cumprimentar a jovem advocacia da subseção AB Santa Rosa, doutora Valentine, que aqui nos acompanha, doutor Eric, doutor Gabriel, que trabalharam nesses 3 anos junto com todos os seus colegas de forma muito acentuada aí, para que vocês conseguissem avançar de diversas maneiras, né, em prol da advocacia jovem. Quero cumprimentar a doutora Sandra Marisa Lameira, primeira mulher a presidir a nossa subseção AB Santa Rosa, e agora no Conselho Seccional, merecidamente, gestão 2025-2027. O nosso timoneiro, doutor Leonardo Lamacchia, que muito me agrada estar ao seu lado, excepcional presidente, laborioso, reeleito para a gestão 2025-2027, o qual, sem dúvida, vamos estreitar os laços aí e caminharemos sempre buscando melhorias e os avanços das conquistas da advocacia. Bem, eu acho que acerca da tua indagação e até falando um pouco da pergunta anterior, né, envolvendo esse heroísmo, o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Essa justiça deve ser lida não só enquanto poder judiciário, tanto no plano judicial quanto extrajudicial. E além dessa indispensabilidade, seja no plano judicial ou extrajudicial, e aí chegando na tua pergunta quanto à dedicação, toda profissão exige dedicação. Né? Toda profissão exige persistência, exige renúncias, exige um estudo contínuo, e com a advocacia não é diferente. A advocacia lida com vidas diariamente. Né? Nós somos, a OAB do Rio Grande do Sul é uma OAB muito pujante no sentido de debate, de argumentação, de reflexão, de enfrentamento com diplomacia, com elegância. Né? O Dr. Leonardo Lamacchia nos representa muito bem nesse sentido. E eu entendo, num conceito macro, envolvendo a principal pergunta, que tem várias expressões ali utilizadas, né? Uma ótima pergunta, que o advogado que hoje, né, presta o seu serviço e esse advogado ele queira evoluir a nível de carreira, e carreira não é uma palavra curta, é uma palavra média e extensa também, ele deve ter muita dedicação e, principalmente, ele deve saber desde o início que está lidando com pessoas, e é de pessoas para pessoas. Vai lidar com sentimentos. Esses sentimentos podem ser sentimentos alegres, podem ser frustrações. Compete ao advogado ter essa resiliência, ter essa capacidade de absorver o problema e conduzir da melhor forma. Não há como não mencionar que em diversos momentos nós vamos ter derrotas, e é nas derrotas muitas vezes que o DNA da advocacia ele vai de alguma ou de outra forma aparecer, que é quando tu está inconformado com uma decisão errada, principalmente. E nós sabemos da maioria das realidades hoje a nível jurisdicional que tem equívocos, todos somos seres humanos, estamos sujeitos a falhas, né? Em desuterência, nada do que é humano é estranho ao homem, e esses equívocos devem ser combatidos. E para combater tem que ter argumentação, e para ter argumentação tem que ter dedicação, tem que ter estudo, tem que ter pesquisa, tem que ter reflexão. E eu acho que a advocacia gaúcha é uma advocacia muito qualificada. A advocacia gaúcha é uma advocacia muito qualificada. Né? Nós temos na Escola Superior da Advocacia, por exemplo, os cursos gratuitos para os advogados, né? Cursos de férias gratuitos, e com palestrantes renomados, com advogados capacitados. E por quê? E por que isso é importante? Porque nós precisamos nos alimentar de conhecimento. E essa dedicação, ela vai ser necessária, primeiro,
para que a parte alcance os seus objetivos, de suas pretensões, e para que o advogado, cada vez mais, busque o seu espaço dentro do cenário jurídico nacional. Perfeito. Doutor Lamáquia, qual o verdadeiro papel do advogado na preservação das liberdades individuais e coletivas em uma sociedade democrática? Valentina, excelente pergunta. Quero mais uma vez também te saudar e saudar todas as comissões de Jovem Advocacia, a nossa comissão estadual, o Marcos Pipe, que esteve com vocês, a Bruna Razeira. Foi um trabalho excepcional que as nossas comissões de Jovem Advocacia fizeram. Essa pergunta é muito oportuna no momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Eu digo que, às vezes, as pessoas perguntam por que a OAB é considerada a defensora da democracia e do Estado de Direito. Primeiro, ou em um dos aspectos, pela sua história de lutas em defesa da democracia e do Estado de Direito como instituição. Mas eu acho que o nascimento deste DNA da OAB, e eu já vou chegar na resposta, não estou tergiversando, o DNA desta marca da OAB de defensora da democracia e do Estado de Direito vem do trabalho diário de cada advogada e advogado. Quando nós estamos no silêncio dos nossos escritórios, endereçando uma petição, um pedido de liberdade, um mandado de segurança apontando a violação de um direito líquido e certo, a violação de um determinado dispositivo de lei, buscando assegurar a aplicação de um direito de um constituinte nosso, nós estamos individualmente, dentro do silêncio do nosso escritório, defendendo o Estado democrático de direito, que nada mais é do que o império da lei. Então, a ordem acaba tendo esta marca porque nós somos um verdadeiro exército de mulheres e homens que diariamente, no seu trabalho diário, no seu mistério privado, defendemos o Estado democrático de direito. E mais do que nunca é hora de nós reafirmarmos a importância deste trabalho, a importância da advocacia. É a advocacia que assegura que o cidadão tenha o seu direito observado e respeitado. Num país em desenvolvimento ou de terceiro mundo como o nosso, com tantas mazelas, a advocacia tem um papel preponderante, né, de defesa dos mais diversos direitos, seja das pessoas mais humildes até as mais abastadas. Todos que tiverem um direito violado terão ao seu lado uma advogada ou um advogado que levará a sua situação, a sua questão, à apreciação do Poder Judiciário. E aí o que nós esperamos do Poder Judiciário? Nós esperamos imparcialidade, nós esperamos isenção e nós esperamos a observância irrestrita da Constituição, do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal. Então, a advocacia, ela é a defensora das liberdades, ela é a defensora da honra, ela é a defensora do patrimônio, ela é a defensora dos bens mais caros que uma pessoa pode ter. Daí vem a importância do advogado, da advogada e o respeito que a advocacia e que a OAB como instituição representativa da advocacia tem. Volto a frisar, mais do que nunca, no momento que nós estamos vivendo, da quadra nacional, onde nós precisamos reafirmar o direito à democracia, né? O nosso compromisso inarredável com a democracia, o voto direto, a liberdade de expressão e de imprensa, mas também a defesa do Estado democrático de direito, porque nós temos exemplos hoje em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, onde estão havendo violações ao Estado democrático de direito pela Corte Suprema do país, que é ou deveria ser o farol do Poder Judiciário. Nós vemos ministros da Suprema Corte desrespeitando a lei orgânica da magistratura, dando entrevistas sobre processos que estão em andamento, interferindo em debates que estão sendo travados no âmbito do parlamento, questões políticas. É vedado as magistradas e magistrados interferirem em temas de natureza política partidária. Então, mais do que nunca, a advocacia dá voz àqueles que não têm voz, dá vez àqueles que não têm vez, e tem que ser uma voz permanente, alta, de forma respeitosa, equilibrada, mas uma voz alta e firme em defesa da democracia e do Estado de Direito. Porque isso, ao fim e ao cabo, e aí eu volto lá no início da tua pergunta, esta observância do Estado de Direito, para nós individualmente,
na nossa atividade privada, no nosso escritório, é fundamental. Se nós temos um dos pilares do Estado de Direito desrespeitado e o Estado de Direito enfraquecido, nós individualmente, quando estivermos lá representando o nosso constituinte, poderemos experimentar esse enfraquecimento em relação ao direito do nosso constituinte. Então, a advocacia, mais do que nunca, mostra a sua força e a sua importância para o desenvolvimento do nosso país, da nossa nação, e para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais solidária, uma sociedade melhor, que é o que todos objetivamos. O Dr. René pontuou que o artigo 133 da Constituição Federal destaca que o advogado é indispensável à administração da justiça. Exercer a advocacia é motivo de orgulho. O que representa, doutora Sandra, vestir a capa da advocacia, especialmente no poder-dever de transformar vidas e a sociedade através da defesa dos direitos? Como encarar essa relação entre poder e responsabilidade? O nosso conhecimento técnico, enquanto estudiosos das leis e do próprio direito, ele nos legitima a defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, e mais do que isso, ele nos impõe isso de certa forma, porque se nós não formos vigilantes, se nós não atuarmos para além da função privada de um conselho de classe, no caso da OAB, e pensar nas questões públicas e cumprir a nossa função pública de estar vigilantes, de nos posicionarmos nas questões de interesse nacional, que vão repercutir sempre. Nós somos aqueles que vão defender e estar atentos para que o nosso país esteja sempre na situação de democracia. Nós é que temos o conhecimento técnico para trabalhar e nos manifestar sempre que entendermos que o processo legal, o devido processo legal, não está sendo observado. E cabe a nós, na nossa atividade diária, como o presidente mencionou, ter a responsabilidade de representar pessoas, de falar em nome delas, pessoas que não têm o conhecimento técnico que nós temos para buscar e efetivar os seus direitos. Então, sim, temos que ter essa responsabilidade, essa consciência, essa vocação, e mais do que isso, vocês falaram em heroísmo na advocacia, temos que ter esse dom dentro de nós, de ouvir, de ter uma escuta qualificada em relação àqueles que nos procuram e dar o melhor encaminhamento a esse caso para efetivamente buscar soluções para essas pessoas. Então, esse é o nosso compromisso, buscar soluções dentro da boa técnica. Doutor René, por favor, o senhor gostaria de acrescentar algo? Não, aguardo a pergunta. Tá, aguardo a pergunta. Acredito que quem vai estar nos ouvindo é a nossa classe, basicamente a advocacia, em especial a jovem advocacia, e entendo que uma pergunta, então, pertinente ao jovem advogado, doutor Lamáquia, por favor, seria qual conselho você daria à jovem advocacia para que possam, desde cedo, cultivar esse profundo respeito e orgulho pela nossa profissão que nós vemos no Senhor. O Senhor é uma inspiração para todos os jovens advogados, tenho certeza que vão estar nos assistindo. Obrigado, Valentine, obrigado. Mas eu acho que essa inspiração que tu fala, eu me abasteço diariamente acompanhando o trabalho de vocês, acompanhando a advocacia. É um aprendizado permanente a advocacia, né? Eu acho que essa é uma das grandes mágicas da nossa profissão. Todos os dias, em cada caso, em cada processo, nós aprendemos um pouco mais. Mas eu acho que o primeiro passo, estudo. Nós temos que permanentemente estar capacitados. Então, precisamos sim ter uma boa base de estudo na faculdade, precisamos continuar nos capacitando. Esse é o segredo que não é segredo, né? É o básico para qualquer atividade de sucesso, o estudo. Segundo, atuem com destemor. Saibam que a OAB está ao lado de vocês, não só na defesa das prerrogativas, mas que é uma instituição forte e respeitada. Então, atuem de forma equilibrada sempre, com respeito aos demais atores
da cena judiciária, Ministério Público, magistratura, a polícia, as forças de segurança, mas coloquem o seu ponto de vista com destemor, com coragem, porque nós estamos ali não falando em nome próprio, nós estamos ali sempre falando em nome do nosso constituinte. Eu acho que o estudo, a atuação com destemor e fazer com paixão, atuar com paixão, né? Dar o seu melhor. Se tem, acho que é uma sugestão que eu posso dar, que eu aplico nas minhas atividades profissionais, é verdade que tenho ficado um pouco afastado do dia a dia da advocacia, porque tenho me dedicado quase que 100% à ordem, mas nessa semana mesmo eu fiz uma sustentação oral do nosso escritório no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E os argentinos têm uma expressão do futebol que eu gosto muito. Eles, quando se referem a um time que fez todo o possível, mas não ganhou, eles dizem que aquela equipe deixou tudo em la cancha, deixar tudo no campo, deixar tudo na cancha, dar o melhor de si. E eu acho que a advocacia ela tem essa semelhança. Nós temos que dar o nosso melhor, fazer tudo o que é possível para que o direito do nosso cliente seja reconhecido, deixar tudo na cancha. Despachar com os magistrados, com os desembargadores, fazer sustentação oral, buscar uma prova diferente, buscar o convencimento com ética, observando rigorosamente os nossos ditames éticos, porque isso vai diferenciar a boa advogada, o bom advogado. E outra frase que eu gosto muito, que eu acho que pode ser como uma sugestão para os colegas, né? A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, não queiram resolver tudo. A advocacia é uma profissão que exige, nós estamos aqui na FenaSoja, presidente Sandra Lameira e presidente René. A advocacia é uma profissão que exige plantio para depois nós termos a colheita. Nós temos um período necessariamente de plantio, que é um pouco mais longo que uma safra que dura um ano, que uma safra de soja, né, que dura alguns meses, né, e de um ano para o outro. Nós temos uma nova safra. Na advocacia, não. Na advocacia, nós temos um plantio um pouco mais demorado, mas se esse plantio for feito com base em estudo, em trabalho sério, em deixar tudo que nós podemos fazer e atuando com ética, a colheita é garantida. Doutor René, o senhor concorda com os conselhos do doutor Leonardo e teria algum outro conselho a acrescentar? Eu endosso integralmente todos os conselhos proferidos pelo Dr. Leonardo e a título apenas de contribuição, né? Eu acho que o Dr. Leonardo falou algo muito importante da preparação, da dedicação, né? Do destemor, a importância de atuar com destemor, e essa circunstância de, em todo caso, fazer o máximo possível para atingir o objetivo, a pretensão, isso é essencial. É essencial. Eu acho que exige-se a preparação e a coragem também. A coragem. E a coragem, ela virá a partir do momento que o advogado estiver abastecido de intelecção, de estudo, de preparação, de diálogo, né? Acho que é muito importante a humildade. A humildade faz com que tu busque o conhecimento, a dúvida, né? A pergunta, a indagação te faz evoluir. Me lembrei do Tinga agora, na Cidade da Advocacia, ele falando sobre esse aspecto, né? Como as perguntas são importantes em nossa vida. E eu, dentro do aspecto assim do orgulho da profissão, existem várias formas de sentir orgulho da profissão. Várias formas. Tu pode trabalhar de forma voluntária e tu sentir orgulho da profissão também. Eu acho que a grande questão da advocacia, muitas vezes, não é somente no resultado, mas é também na mitigação de um resultado. Então, existem diversas formas de sentir orgulho dentro desse campo, dentro da pergunta também. E eu vejo hoje, não poderia ter escolhido outra profissão para ter seguido, não poderia ter escolhido outra OAB para mim pertencer, a não ser a gaúcha. Me sinto muito feliz. Se pudesse hoje escolher, não escolheria algo diferente que eu escolhi. E me sinto... Isso já faz com que eu me sinta orgulhoso não só de ser advogado, mas também de pertencer a uma instituição.
uma instituição que acolhe, uma instituição que me dá a cobertura necessária para trabalhar e que está ao meu lado, que caminha junto comigo, passo a passo. E eu diria para todos os colegas que ser advogado é uma corrida de obstáculos hoje, sim, sem dúvida nenhuma, mas esses obstáculos podem ser superados de acordo com a dedicação individual de cada um, e essa dedicação, volto a dizer, ela é constante, ela é diária, e o que o Dr. Leonardo falou, tem um período de semeadura, é carreira. Eu desconheço carreira fácil, desconheço carreira instantânea, desconheço uma carreira que já veio com uma receita, porque todos nós temos dificuldades e cada um vai ter dificuldades diferentes, né? Eu tenho um orgulho muito grande, comentei com a doutora Sandra, já comentei com o doutor Leonardo e divido com os colegas, se supostamente já não ouviram. Durante a campanha agora eu visitei escritórios de Tucunduva, Horizontina, Santo Cristo, Alecrim, Cândido Godói, Campina, Tuparendi, e pude perceber as diferentes realidades de cada colega. Os escritórios com diferentes perfis. E eu fiz isso para mim aprender com eles. Porque eu preciso aprender para estar à frente de uma instituição junto com outros 24 colegas. Eu preciso saber as demandas que eles têm, as dificuldades locais. Então, tudo isso faz com que eles também sejam ouvidos e eles também sintam-se prestigiados e também orgulhosos da profissão que exercem. Então, seria uma série de fatores, e eu me sinto muito orgulhoso de exercer a profissão que eu exerço. Sou feliz exercendo essa profissão e espero que todos encontrem aí a semente do orgulho no decorrer da profissão da advocacia. Doutora Sandra, a senhora coaduna com os conselhos apresentados pelo Dr. Leonardo e pelo Dr. René e poderia nos dar outros conselhos, sobretudo tendo em vista que é uma mulher advogada? Concordo, sim. Além do estudo que já foi mencionado, da busca permanente da qualificação técnica, temos que sempre lembrar que somos profissionais autônomos. O profissional autônomo não tem nenhum dia igual ao outro. E talvez para alguns perfis de personalidades, de pessoas, isso seja um atrativo na profissão. Aquela pessoa que levanta de manhã e acredita no seu trabalho. Temos que acreditar no nosso trabalho. E, principalmente, nos cercar de pessoas que nos incentivem. Porque o profissional autônomo, ele tem o apoio da sua família, mas ele também vai encontrar nos colegas e dentro da ordem inspiração, troca de conhecimento, incentivo. Não é por outra razão que eu estou aqui, porque sempre fui incentivada. Aprendi com outro colega. O exercício, o dia a dia. É claro que tem o estudo aquele solitário, que cabe a cada um de nós. Mas, se eu perguntar para o Dr. Leonardo, quem foi a sua referência? Com quem que o senhor pode dizer que aprendeu a advogar? Certamente ele vai me responder algum nome. Se eu perguntar isso para o Dr. René, ele vai me responder algum nome. Se eu perguntar para ti, tu vais ter um nome para me responder. Então, escolham bem essas pessoas que serão as referências de vocês e se cerquem de pessoas que os incentivem. Se eu puder dar um conselho, é esse. Para finalizarmos, então, uma última pergunta para a jovem advocacia, que está iniciando em sua trajetória. Qual o impacto que a advocacia pode gerar na vida das pessoas e na transformação social ao defender a justiça com integridade e paixão? Esta luta é recompensadora? Eu não tenho nenhuma dúvida que ela é muito recompensadora, né? Quando a gente consegue entregar o direito para o nosso cliente, reparar uma injustiça, ver o resultado efetivo na vida das pessoas, né? Nós que estamos agora tratando e debatendo tanto o tema da inteligência artificial, eu não canso de dizer, claro que as tecnologias são muito bem-vindas, eu até agora aderi ao Pix, eu não tinha o tal do Pix, e aderi, e é uma facilidade mesmo, né? Então, evidentemente que as tecnologias vêm para nos ajudar, mas a nossa atividade, assim como a de julgar, ela é eminentemente humanista. Por isso que o curso de Direito é Ciências Jurídicas e Sociais.
e é das humanas. Nós lidamos com a vida das pessoas, né? Com as angústias, com as dores. Tem uma frase sensacional de um ex-presidente do Tribunal de Justiça, se não me falha a memória, do desembargador Adroaldo Furtado Fabrício, que é mais ou menos a expressão, pode ser que eu erre, mas ele diz que o foro é o desaguadouro das dificuldades, das mágoas, dos desacertos. E é nesse terreno que nós lidamos, né? Com as dificuldades humanas, com os conflitos. Então é muito recompensador. Eu diria para as advogadas e advogados em início de carreira, que nós tanto conseguimos ajudar, né, Valentine, com o nosso programa dos primeiros passos nessa gestão, e que nós vamos ampliar, Sandra e Renê, vamos ampliar ainda mais. Eu nunca vou me esquecer daquela colega lá em Porto Alegre, que quando eu e a Bruna Razeira estávamos entregando a credencial na prestação de compromisso, ela disse para mim, eu achei que eu ia receber a credencial numa mão e o boleto na outra mão, mas eu me senti abraçada pela instituição. O programa dos primeiros passos tem esse objetivo, dizer, vem aqui dar os primeiros passos que a ordem vai te ajudar, nós vamos pegar pela mão, porque muitos colegas não têm. Eu sou um afortunado, eu sou a 5ª geração da minha família no direito. Imagina, eu já peguei um escritório pronto. Não foi uma barbada para mim, tá? Porque eu tinha as piores missões do escritório. Um dia, se quiserem gravar um podcast, eu conto que o presidente Cláudio Lamáquia me botava nas piores missões, eram destinadas a mim. Mas foi um grande aprendizado. Eu tive um excelente aprendizado e uma facilidade de já ter uma estrutura e um escritório montado. A grande maioria da advocacia não tem isso. São, às vezes, a primeira pessoa a se formar na família em direito e querer seguir a advocacia. Então, o programa dos primeiros passos, ele é esse pacote de ações que realmente dá a mão para o jovem advogado em início de carreira. E aí a ordem, dando esse apoio, dando esse auxílio, eu tenho certeza que a advogada ou advogado em início de carreira, quando começar a ter as suas primeiras decisões, as suas primeiras vitórias e até as suas derrotas, que fazem parte, né? A nossa atividade ela é de meio, né? Nós não podemos nos comprometer com o resultado. Por isso que eu volto naquela frase. Quando a gente der o nosso melhor, nós vamos ter a certeza de que nós fizemos tudo para que aquela situação, para que aquele direito fosse reconhecido. Se o resultado foi positivo ou negativo, pode ter certeza. O cliente vai sempre reconhecer o nosso esforço. E quando é positivo o resultado, a gente vê no olho. Seja uma pessoa física ou jurídica, independentemente da causa que for, a gente vê no olho, a gente sente na voz aquele reconhecimento que é recompensador. E aí a gente verifica que a frase que nós tanto usamos, né, no trabalho de ordem, que diz que nós somos verdadeiros agentes de transformação social, ela, na prática, se materializa ali. Nós estamos transformando a sociedade quando nós entregamos um direito ou suspendemos a violação de um direito por meio de uma ação que nós atuamos. Então, é uma profissão apaixonante, é uma profissão importantíssima e o meu respeito à advocacia gaúcha e, em especial, para as advogadas e advogados em início de carreira, apostem na advocacia porque vocês vão ser muito felizes. Não obstante as dificuldades, a ordem está aí para ajudar a superar essas dificuldades. Doutor Renê, o senhor também se considera um apaixonado pela advocacia? Sem dúvidas. Sem dúvidas. A doutora Sandra falou algo muito importante antes, e vou responder utilizando a mesma linha de resposta dela. Eu trabalhava num comércio, recebi uma oportunidade para ser auxiliar de escritório e comecei a trabalhar. E, inclusive, a nossa vice-presidente eleita, ela foi uma das minhas chefes no meu início de carreira. E o pai dela, doutor Aquiles Giovelli, como eu trabalhava no comércio para ser auxiliar de escritório, tinha um decréscimo do salário considerável. Ele disse, não, mas tu vai ter uma biblioteca à tua disposição, tu vai ter livros à tua disposição. E esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E eu tive também outra pessoa fundamental, que é o meu sócio hoje, inclusive o meu sogro, o Jairo Brandeleiro Marques,
né? Que fui auxiliar de escritório, hoje temos uma sociedade em família, eu, ele e a minha esposa Juliana. Estou contando isso para que todos saibam que existe uma forma de inserção nesse mercado. E essa forma de inserção no mercado tem dificuldades. E essas dificuldades, com paixão, a gente acaba contornando elas. E essas dificuldades, não é que nós devemos aceitar as dificuldades, nós devemos contornar as dificuldades. Nós não aprendemos errando, nós aprendemos corrigindo erros. E essa paixão, ela não é uma paixão que ela vai simplesmente deixar de ser regada todos os dias. Eu me considero um aprendiz, eu leciono na faculdade há mais ou menos uns 13 anos, e me considero hoje muito mais aluno do que professor. E é justamente esse fato de aprender o desconhecido, de aprender com os colegas, com a doutora Sandra, com o doutor Leonardo, contigo e com os demais que estão nos assistindo, é que faz manter acesa a chama da paixão na minha profissão e também eu ver a satisfação nos olhos das pessoas que nos constituem para trabalhar. Eu acho que a advocacia é uma profissão sui generis, uma profissão inigualável e que me faz todos os dias me sentir motivado a continuar, mesmo diante das dificuldades normais que toda e qualquer profissão possa enfrentar. Com toda certeza, nós teríamos assunto para dialogar por muitas e muitas horas. No entanto, com a limitação de horário, somos impedidos disso. Por tal razão, em nome da Comissão da Jovem Advocacia da Subseção de Santa Rosa, eu agradeço novamente a ilustre presença do Dr. Leonardo Lamacchia, da nossa presidente Sandra Lameira e do nosso futuro presidente, Dr. René Schubert. Lisonjeado. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse diálogo pode incentivar ainda mais os jovens advogados a seguir nessa profissão e aqueles que vão nos ver e que não ingressaram ainda de fato na advocacia, provavelmente terão uma chama acesa nos seus corações. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, parabéns.